Então, vamos falar um pouco de avaliação médica pré-competição, ou como é mais conhecido, né, aqui no Brasil, avaliação pré-participação, a APP. Na verdade, a APP é o primeiro contato que nós, médicos do futebol, temos com os atletas. Ela é composta basicamente pela anamnese, o exame físico geral, o exame físico específico, a propedêutica armada e testes específicos. Entre seus objetivos, destacam-se afastar condições que podem levar o atleta a um evento trágico, por exemplo, a morte súbita. Então, temos como exemplo aqueles atletas que têm uma cardiomiopatia hipertrófica, uma displasia ritmogênica do VD, uma coronária anômala. Então, é através de APP que a gente acaba identificando essas alterações. Outro objetivo é a questão da elegibilidade para a prática esportiva. Se esse atleta está apto ou não à prática do futebol. Condições clínicas que podem prejudicar o desempenho. Por exemplo, um desequilíbrio muscular pode prejudicar o desempenho. Uma anemia pode prejudicar o desempenho. Um broncoespasmo induzido pelo esforço pode prejudicar o desempenho. Então, é através da APP que nós acabamos verificando essas questões. Predispor lesões, mais uma vez, a questão do desequilíbrio muscular, né? Restringir a participação no esporte, como já foi citado acima, alguma alteração cardiovascular que pode levar à morte súbita, ou alguma patologia aguda, por exemplo, febre, que não permite o atleta a desempenhar o futebol. Entre outros objetivos, temos a questão de estabelecer uma relação com o atleta. Não podemos esquecer que é o primeiro contato que nós temos com esse atleta, né? Então, é a hora que a gente vai questioná-lo, perguntar, conhecer, examiná-lo, então tocar. Então, é um bom momento para a gente estabelecer uma boa relação com esse atleta. Determinar o estado de saúde geral do atleta. Então, se esse atleta é um atleta hipertenso, diabético, portador de patologia de tireoide, né? Isso é muito importante. Manter a imunização atualizada, né? Evitar interpretações errôneas de achados, que a gente pode verificar na APP. Então, isso é muito importante. Então, o treinamento pode levar a alterações, por exemplo, eletrocardiovasculares, né? Do eletrocardiograma, né? E nós interpretarmos de uma forma errada. Pô, será que esse atleta tem condição clínica ou não tem condição clínica de atuar no futebol? Eu tive uma experiência muito interessante, né, com essa questão, num atleta da Portuguesa, que eu até pedi uma ajuda para o Serafim Borges, né, porque ele já tinha uma alteração prévia, né, e a gente acabou pesquisando melhor esse atleta e viu que era uma alteração compatível com o treinamento. Aconselhar e instruir o atleta. Então, esse momento é um momento muito importante, né? Então, a gente observar as medicações que ele está tomando, se alguma medicação pode causar doping ou não. Avaliar o condicionamento físico e global, isso com a ajuda do nosso departamento de preparação física, fisiologia, dá muita informação importante para a gente. E a questão de satisfazer exigências legais de seguro. Na anamnese, a gente acaba dividindo ela na identificação, além da questão de nome, data de nascimento, naturalidade, procedência. O importante aqui é a questão de contatos, né? Religião, escolaridade. É uma coisa importante para a gente botar na identificação, para a gente conhecer esse atleta melhor, né? Aqui o contato é importante porque às vezes o atleta acontece alguma coisa com ele e a gente não sabe para quem informar da família. A gente não sabe se é melhor informar para o empresário, para a esposa, para o pai, para o parente. Então já entra na questão da identificação. Histórico competitivo. Isso é muito importante. Então, a questão da posição, perna dominante, início do profissionalismo, clubes que atuaram, clubes que ele atuou, né? A questão de número de jogos nos últimos 12 meses. Então, isso é muito importante para a gente ter dados e levar a questão do atleta. A queixa atual desse atleta, né? Aqui a gente dá ênfase para sintomas clínicos gerais. Por exemplo, se ele está com uma gripe,
alguma queixa de questão musculoesquelética, cardiovascular, neurológica, é muito importante aqui. Antecedentes pessoais, então aqui, mais uma vez, a gente acaba dando ênfase para questões musculoesqueléticas, cardiovasculares, né? Uso de medicações, se o atleta tem ou não alguma alergia, isso é muito importante a gente estar sabendo. E antecedentes familiares, o mais importante aqui é na questão de fatores de risco cardiovascular, né, e alterações cardiovasculares. No exame físico geral, nós acabamos dividindo na questão do estado geral, estado de hidratação, peso, altura, características e alterações da mucosas, pele e pâneros, palpação de linfonodos, isso é muito importante hoje, até na região inguinal, né, a gente tem várias alterações, né, que levam a processos inflamatórios na região, avaliação da tireoide, temperatura corporal, horoscopia e faringoscopia, critérios de Marfan, a gente já pode incluir nesse exame físico geral, né? Então a questão da escoliose, a estatura elevada, a questão de braços e mãos alongadas, né? Alteração torácica, isso é muito importante. A propedêutica torácica, a gente já acaba incluindo na questão do exame físico geral, aqui mais a questão do sistema respiratório, e a propedêutica abdominal. Aqui um adendo importante, hoje com a questão da etiologia, a gente está conhecendo melhor essa questão da etiologia da pubalgia. E a gente começa a identificar muito a questão de hérnias, né, hérnias inguinais. Então aqui na propedêutica abdominal, sempre palpar o canal inguinal do atleta é importante para ver se ele não está largado, para ver se tem um abaulamento, né, a parede abdominal do atleta. Então isso é muito importante. Desculpa meu nervosismo, porque todos vocês aqui foram meus professores e meus grandes ídolos, né? Então eu estou um pouco nervoso, viu? O exame físico específico, né? A gente acaba dando uma ênfase maior à questão do sistema cardiovascular. Então não esquecer as etapas, né? Então seguir as etapas corretamente, para a gente ver se a gente consegue pegar algum tipo de alteração. Então a inspeção e palpação, então a gente acaba vendo abaulamento, o ictocordes, o frêmito cardiovascular, são coisas importantes. A ausculta no sistema cardiovascular, que é uma das propedêuticas mais bonitas que a gente tem, né? Então as características das bulhas, o desdobramento, terceira, quarta bulha, sopros, características, ritmos e frequências. Isso é muito importante. Questão do pulso, não só dar ênfase para a questão do pulso radial, né? E as suas características, como frequência, ritmo, amplitude e comparação, mas também para os pulsos periféricos. Pressão arterial, nunca esquecer da gente acabar aferindo no braço direito, braço esquerdo, perna direita e esquerda, né? Na questão dos membros inferiores, na posição em decúbito, e no braço direito e esquerdo também em pé e deitado, para a gente ver as variações, isso é muito importante. E não esquecer dos vasos, as veias periféricas, ocorrência de varizes, né? Outro exame físico específico que é muito importante é a questão ortopédica. Aí a gente acaba dando mais ênfase se a gente tem uma queixa ou uma lesão anterior do atleta. Jogadores geralmente de linha, então eles vão ter mais problemas nos membros inferiores. Então examinar bem esse quadril, essa pelve, o joelho, o tornozelo, sempre respeitando as etapas do exame ortopédico, inspeção, palpação, mobilidade articular, testes de contraturas musculares e testes especiais. Na questão do joelho, inspeção estática e dinâmica, palpação e testes específicos meniscais e ligamentares. Tornozelo também, o exame do pé sem carga e com carga, que a gente acaba, às vezes, esquecendo. Manobras de testes especiais, né? Na questão do pé, aspectos interessantes, né, peculiares, que são as questões de bolhas e aspectos da unhas também são importantes, né? Não esquecer sempre da questão da frouxidão, né? A gente acaba, né, isso é um parâmetro importante para a gente. Às vezes a gente já tem um atleta com uma frouxidão articular, né, já prévia, e às vezes ele tem uma lesão, pode confundir a gente, então isso deixar a gente bem registrado, né? Também no exame físico ortopédico, não esquecer do membro superior, porque às vezes até atletas de linha podem ter alterações de ombro, cotovelo, punho e mão. Então, são características, né, de alterações mais do goleiro. E nunca esquecer do eixo também, que é a coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar.
Outros exames específicos e testes específicos, a gente pode incluir testes oftalmológicos de avaliação de acuidade visual. Isso ali no nosso consultório a gente pode incluir, por exemplo, usando o quadro Snellen, né? Testes neurocognitivos, né, que alguns clubes já estão começando a usar. Então, a gente faz um teste neurocognitivo prévio, né, se esse atleta tem um caso de uma concussão, por exemplo, a gente já tem o baseline dele, né? Então, a gente tem diversos protocolos aí de testes neurocognitivos. Na propedêutica armada, nós utilizamos o eletrocardiograma 12 derivações em repouso, o ecocardiograma Doppler transtorácico, o teste ergométrico em esteira ou ergoespirométrico, exames de imagem. Aqui, os exames de imagens é a procura de alteração músculo-esqueléticas, então tem alguns clubes que acabam fazendo um protocolo de realização de raio-x de articulações até 100 lesões ou queixas, para a gente ter uma fotografia inicial desse atleta. E, às vezes, a gente tem que abrir mão, né, de ressonância, outros exames, para ver o que aconteceu com esse atleta anteriormente. E os exames laboratoriais, né? Na verdade, a questão da propedêutica armada, às vezes, não pode parar por aqui, né? Então, às vezes, você tem uma alteração eletrocardiográfica ou uma alteração do ecocardiograma que você pode ficar na dúvida, e aí sim você abrir mão de outros testes, cintilografia, ressonância cardíaca e até mesmo cateterismo. São algumas alterações comuns do eletrocardiograma que deixam nós médicos, né, do esporte sempre com a pulga atrás da orelha. Então, as alterações comuns, bradicardia sinusal, BAV de primeiro grau, né, um QRS identado em V1, um BRD incompleto, uma repolarização precoce, critérios isolados de voltagem QRS para hipertrofia ventricular esquerda e algumas outras alterações incomuns que deixam a gente mais maluco ainda. Qualquer tipo de alteração dessa pode levar a uma alteração, por exemplo, de um teste ergométrico. Então, a gente teve um atleta também interessante que já tinha uma alteração eletrocardiográfica, né, uma repolarização precoce, que acabava positivando o teste ergométrico dele. Então, acabamos abrindo mão aí de várias investigações aí, como ressonância cardíaca e cintilografia. O ecocardiograma é sempre de bom tom, então o médico que trabalha com esporte saber os parâmetros de normalidade, as alterações compatíveis com o coração de atleta e alterações compatíveis com patologias. Por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, que infelizmente é a maior causa de morte súbita nos atletas abaixo de 35 anos. Aqui estão os exames laboratoriais mais comuns que a gente pede. Isso aqui não é um protocolo, então tem clube que acaba mudando alguma coisa. Então, geralmente a gente acaba pedindo hemograma completo, ureia e creatinina, sódio, potássio, cálcio iônico, cálcio total, zinco e cromo, colesterol total e frações, triglicérides, uma CPK total, nossa de base, bilirrubinas totais e frações, fosfatase alcalina e gama-GT, o ácido fólico, ferritina, ferro, glicemia de jejum, TP e o TTPA, o TSH e o T4 livre, sorologias, né, hepatite B, C, HIV, sífilis e chagas, vitamina D, testosterona total e livre. Aqui, às vezes, a gente pode abrir mão de outros exames, né, do eixo hormonal nosso, tá bom? Aqui, isso daqui muda de clube para clube, né? Isso é um protocolo que a gente acaba utilizando lá na Portuguesa, tá bom? E outros testes específicos, né, que a gente acaba avaliando é a questão da avaliação isocinética, né? Então, aqui a gente acaba vendo a questão de equilíbrio muscular entre a musculatura antagonista e agonista, entre os membros. A gente acaba vendo também na curva o pico de torque precoce, que é muito importante para a gente, né? E outros testes de aptidões físicas, que alguns testes o Paulo acabou citando para a gente, que ajudam a gente, né, às vezes, a entender melhor esse atleta, né, do ponto de vista coordenativo e de condição, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar. Desculpa meu nervosismo aí um pouco, porque só tem fera aqui, eu acho que eu sou o mais jovem aqui, né? Muito obrigado pelo convite do professor Moisés Cohen e do professor André Pedrinelli. Um abraço.